Olá, olá! Aqui é o Renato Trindade, Head de Excelência de Negócios da Concepto GC, e você está em mais um episódio do Executores Podcast, podcast Quem Faz Acontecer. E hoje eu estou aqui com meu amigo de longa data, o Paulinho, senhor Paulo Urrea. Urrea ou Urrea? Urrea. Para facilitar, eu costumo falar Cortez por isso. Paulo Cortez. O Urrea é um pouco difícil. A origem é espanhola, então tá tudo bem. Os dois vêm do mesmo lugar. Paulo Cortez de Pederneiras. Explica aí rapidinho, Paulinho, aí, por que a cidade chama Pederneiras? Pederneiras, para quem já é escoteiro aí, quem já foi pra mata fazer fogueira ou mexeu com alguma coisa do exército, coisa assim, e tem aquelas ferramentas que vem uma pedrinha e você mexe ela e ela faz uma faísca para acender um fogo. Aquilo lá dentro é uma pedra que se chama pederneira. Por isso que eu falo que quem já conhece já ouviu falar esse nome. E a cidade, quando foi descoberta aí pelos três sertanistas que vieram para cá, eles encontraram muito dessas pedras e por isso que eles nomearam aqui como Pederneiras, que é a terra dessas pedras. Tá? Legal. Muito bom, muito bom. Informação útil, né? A gente vê ou por inútil. Aqui. Muito bom, muito bom. Ninguém mais esquece desse nome. Eu não sabia, confesso que não sabia, mas a primeira vez que você falou aí, não tem como esquecer. Bom, vamos falar do que hoje, Paulinho? Hoje a gente vai falar de um tema que tá pegando, né? Gerações. Muito. Conflito de gerações. Aí, na verdade, o tema de hoje é as diferentes gerações no mercado de trabalho. Será que isso está acontecendo hoje? Quantas gerações a gente tem no mercado de trabalho hoje? 2? 3? 4? 5? 10? É legal. A gente observa, né, Paulinho, brincadeiras à parte, e é um grande desafio, né? Como é pra gente, como foi e continua sendo pra gente lidar com um conflito de gerações, né? São muitas trabalhando ao mesmo tempo. E eu acho que é um tema muito relevante pra gente trazer hoje aqui. Tem muito gestor patinando aí, muito líder sofrendo muito para lidar com gerações não mais novas, mas diferentes da sua própria geração. Acho que esse é o desafio, né? E é isso, acho que vai ser um bate-papo bem interessante. O que você acha? Legal, Ken. É um tema que eu acredito que muita gente já ouviu falar, já de alguma forma já discutiu sobre, mas ainda talvez é um pouco nebuloso ou até um pouco assustador no caminho de, poxa, o que eu vou fazer, né? Para que caminho tomar e como que eu vou lidar com as novas gerações que estão vindo? Ou eu, sendo de uma nova geração, como que eu lido com as gerações que já estão aqui no mercado há mais tempo? Então, é uma discussão que é claro que ela não vai se findar, é uma discussão que vai longe, mas é muito legal. E tendo em vista de que é muito importante, pensando em nós aqui como gestores e pessoas que lidam com outras pessoas no trabalho, e seja ele em qual segmento for, nós vamos cada vez mais enfrentar diferentes gerações no mesmo ambiente. E quando eu digo enfrentar, não é no modo negativo, mas nós vamos nos deparar com essas pessoas, né? Então, é um ponto que faz muito sentido, vai ser muito legal esse papo. E, sem dúvida, eu quero que as pessoas comentem aí também se já passaram por situações assim, ou se conhecem, ou tem algum tipo de dúvida ou preocupação. Até porque, se houverem muitas dúvidas, a gente pode gravar um segundo episódio continuando esse tema aqui também. Perfeito. Eu acho que vai dar pra continuar, no mínimo aí, mais uns 3 episódios, hein? Vai dar o que falar esse assunto. Tem coisa. Bom, vamos começar de uma maneira diferente, Paulinho. Vamos usar aqui nosso Google. Ele tá com saudade, porque hoje todo mundo só usa o ChatGPT, né, cara? Apareceu um outro aí chinês, eu esqueci o nome, que também tá... DeepThink. DeepThink? DeepSync. Os caras estão assustando, entre aspas, né? Assustando os americanos aí. Assustando quando eu digo é porque eles acabaram impactando o mercado de um jeito que mostrou que eles não estão sozinhos, né? Os americanos não estão sozinhos, e aí com isso o valor das ações da Nvidia acabou caindo e tudo mais. Mas, esses caras têm dinheiro quase que infinito. Tem muita coisa para rolar ainda sobre esse tema, né? O que eu vou fazer aqui, Paulinho? Eu vou pesquisar no Google por que a geração e aí XPTO, e vamos ver quais são os itens que ele sugere, né? Porque como funciona o algoritmo do Google ali? Você pergunta, ele te traz perguntas frequentes, as perguntas que são mais feitas
porque ele já quer facilitar a sua vida. Então já vem aquela lista ali embaixo. Sim. E não vamos esquecer de tirar o print aqui. Então, vamos começar pela... Isso é muito legal. Qual é a primeira geração que a gente começa ali, que tá no mercado de trabalho ainda e não se aposentou? Que está no mercado Baby Boomer, Porque a anterior é a geração silenciosa, né? Que foi a geração que nasceram antes da Segunda Guerra Mundial. Essa galera, teoricamente, já não estão mais no mercado de trabalho, de modo geral. Perfeito. Então, por que os Baby Boomers... Aí eu vou colocar um ponto de interrogação. Bom, não apareceu muita coisa dos Baby Boomers. Acho que a galera já tá mais adaptada com Baby Boomer, mas ainda assim eu vou printar minha tela aqui pra gente poder colocar. E sem a interrogação, como é que aparece alguma coisa? Não aparece. Aparece, mas aparece o seguinte, ó, vou te mostrar aqui. Por que os Baby Boomers? E aí Baby Boomers no Brasil, Baby Boomers significado, Baby Boomers características. Não aparece muita coisa. Você sabe por que Baby Boomers? Você sabe o porquê do nome? Não sei. Você sabe? Não. É porque assim, que nem eu falei, teve a geração silenciosa, né? Que foi antes da guerra. Aí durante a guerra, a galera represou ali, ninguém quis ter filho, por medo, por insegurança. Então... Então a natalidade, a taxa de natalidade diminuiu muito. E o pós-guerra, que aí no caso onde vieram os baby boomers, é porque vem o baby boom, uma explosão de bebês. Explosão de bebês pós-dissipação do medo ali da Segunda Guerra, né? Da Segunda Guerra, Legal. E por isso, cara, interessante, né? Legal, interessante, não sabia. Então vamos para a próxima. Por que a geração X... Aí apareceu aqui, por que a geração X tem esse nome? Por que a geração X se chama... Vamos colocar aqui, por que a geração X... Você sabe por quê? Não sei, cara. Eu deduzo que começaram a colocar algumas letras aí do alfabeto e eu não sei de onde se originou. O que eu sei é os millennials, que, por exemplo, a gente diz geração Y. Sim. E millennials é porque a gente passou a virada do milênio, praticamente, né? E por isso deram esse nome. E aí acabou o alfabeto no Z, e aí começou o alfabeto grego. Então vai pro alfa, vai pro beta e por aí vai. Mas se puder ver essa curiosidade, é interessante. Por que deram o nome de geração X? Ó, vamos colocar aqui, antes disso aí, deixa eu voltar aqui. A pesquisa. Vamos ver o que estão falando da nossa geração. Você qual geração, Paulinho? Eu sou millennials, geração Y. Ó, vou colocar, por que as pessoas da geração Y estão infelizes? Por que as pessoas da geração Y estão tão infelizes? Foram uma das questões que apareceu aqui. Milênio. Legal. Por que as pessoas da geração Millennials? Por que os Millennials? Deixando claro que o Millennials é a geração Y, só para quem tá ouvindo não se confundir. Por que os Millennials são tão ansiosos? Apareceu aqui também. Por que os Millennials têm necessidade de feedback constante? Você tem necessidade de feedback constante, Paulinho? Cara, estranho isso. Não, eu pelo menos não. É esquisito ter essa pergunta no Google como uma frequente, né? Vamos ver o que mais. Por quê? Mas vai anotando aí. Agora vamos para a próxima. Geração Z. Por que a geração Z? Essa pareceu muita coisa. Porque a geração... Que é a última geração que entrou no mercado, né? Exato. E até então. A gente vai passar ali pelos tempos, né? E a gente vê que a geração Y e Z estão muito próximas, mas são bem diferentes. Né, Paulinho? No sentido de anseios, de relação com o trabalho.
tem bastante diferença. Então isso causou e está causando bastante impacto, né? A chegada da geração Z ao mercado de trabalho. Então o que apareceu aqui nas perguntas frequentes? Por que a geração Z é tão criticada? Primeiro ponto. Por que a geração Z é considerada a geração do silêncio? Por que a geração Z não quer trabalhar? Essa foi boa. Por que a geração Z é demitida tão rápido? Por que a geração Z não atende telefone? É verdade isso aí, Paulinho? Galera não... Por que a geração Z acho que foge de cargos de liderança? Essa aqui é boa também, hein? Faz sentido isso aqui ou tem umas coisas que são estereótipos? Não, eu acho que todas. Acho que todas têm sentido. O que acontece? Acho que o primeiro ponto pra gente falar de gerações é a gente entender de que esses rompimentos, esses cortes entre uma geração e outra é um rompimento que ele não tem exatamente... Tem uma tabela de datas, né? Mas ele tem mais a ver com o comportamento massivo das pessoas, e é um comportamento percebido, do que de fato uma regra dura. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que é geração Y e parece baby boomer, ao mesmo tempo tem gente de geração Y que parece geração Z, entende? Uhum. Então tem muito a ver com a criação. E quando as gerações, conforme elas vão acontecendo os cortes, você pode ver que sempre ocorreu algo disruptivo para mudar de geração, né? Então, como a gente falou, a geração silenciosa antes da guerra, houve a guerra, depois teve baby boomers. Do baby boomers para a geração X, teve uma disrupção ali, de revolução industrial, eu não lembro as datas exatas. Depois veio o advento da internet. A internet chegou, geração millennials. Aí, internet das coisas, aqui o período de geração Z, né, que é o pessoal que já é os chamados nativos digitais. Mais nativos digitais ainda vieram a geração alfa, que a gente ainda não citou, mas geração alfa já tá nesse nível, cara. Meu Deus. Cara, tem mais, na verdade. A geração alfa, para você ter uma ideia, alguns estudos dizem 2010, 2013, mas é esse período aí. Eles nasceram nesse período, só que agora já tem estudos recentes, 2025, falando que já está surgindo a geração beta, que é os nascidos em 2025. Entendi. Então, geração beta é a geração que daqui de, 15 anos, 14 anos, vão começar a entrar no mercado. Então, essa galera ainda vai demorar um pouco aí pra gente se trombar com eles, né, no mercado. Mas a geração alfa já tá em vias de fato, né, de entrar. Se a gente for procurar mesmo, já tem, né? Considerando aí 2010, estamos em 2025, são pessoas aí com 15 anos. Então já tem gente aí com 14 anos, menor de idade, menor aprendiz, que estão já entrando pro mercado e é mais uma geração que a gente vai se encontrar. Por isso que eu comentei que acabou o alfabeto ali no Z, né? E começou o alfabeto grego, né? O alfa, beta e por aí vai. Perfeito. A hora que você fez a pesquisa ali, eu fiquei curioso, a geração X. O porquê desse nome? Chegou a encontrar ou não? Porque aí eu vou pro nosso amigo que vinha pra onde eu vou. Aí chat GPT, né? Porque o Google, a experiência dele não é tão boa. Então, aí falando do beta, da geração beta, que é considerada 2025, é justamente pela vinda e pela potencialização das IAs. É a geração que está nascendo no período em que as IAs nasceram, entende? Então você vê que sempre existe uma ruptura aí, né? Uma disrupção que faz com que haja o corte das gerações. E o que acontece? Os baby boomers foram educados pelos silenciosos, né? Aí a gente pensa, geração X foi educada pelos baby boomers. Então, as gerações que são vizinhas, então baby boomers e geração X, tem muita proximidade. Uhum. Agora, baby boomers para a geração millennials, ou Y, já é mais distante. Se a gente pensar a geração Z, mais ainda. Por isso que, pensando aí, a grosso modo, os nossos avós, né, baby boomers, e os nossos filhos, ou sobrinhos aí, geração Z, tem tanto conflito. É porque uns viveram completamente offline e os outros viveram completamente online. E a gente aqui, geração X e millennials, estamos no meio. Então a gente faz essa conexão. Mas é interessante isso, né? Cada corte que vai acontecendo, e pode notar que os cortes estão ficando cada vez menores. Cada vez menores, exato.
Então né? a geração X recebeu esse nome porque o X simboliza indefinição e busca por identidade, refletindo as mudanças sociais e culturais que marcaram os nascidos entre meados dos anos 1960 e 1980. E aí a gente falando sobre mudanças sociais, a gente pode olhar ali para os Estados Unidos, né? Estados Unidos, pós-guerra, a gente viveu, acho que foi na década de 70 ali, o movimento hippie, né? Veio bastante ali depois dos Beatles também, o movimento do rock, a gente tinha ali também o movimento punk na Inglaterra, um caldeirão cultural que foi se multiplicando ao redor do mundo, e faz sentido, né? Geração X, e simboliza indefinição e busca por identidade. E aí a gente vê que entre final da Segunda Guerra e início ali dos anos 2000, a gente passou um tempo relativamente sem grandes guerras, né? Então voltou à pauta alguns movimentos sociais. Interessante. Quem falou isso pela primeira vez, esse termo, foi o escritor canadense Douglas Coupland, no seu livro Generation X. É isso aí. Legal. A gente entra mais a fundo depois, acho que vai dar para fazer um podcast para cada tipo de geração. Mas vamos lá. Sim. Se fizer sentido, não vejo motivos para não fazermos. Mas é legal essa discussão, cara. Inclusive, é o que você comentou, geração X. Por que do X? Tem um motivo para ter dado esse nome, mas foi porque alguém decidiu que era esse nome, né? Basicamente isso. Sim. Um estudioso aí que tinha mais autoridade no tema, ele colocou esse nome e aí os outros foram só seguindo. Então, geração Y, consequentemente a gente chama de Y ou de Millennials por causa do período em que ela acontece. Geração Z, e agora vai para os gregos, alfa, beta, e com certeza nós vamos seguindo para muitos outros também. Boa. Então os meus meninos são alfa, hein? Olha só. O Telzinho também. Alfa, cara. Muito bom. Vamos lá. Objetivo aqui, Paulinho, para a gente também começar a desdobrar o assunto. A gente vai procurar desconstruir alguns estereótipos, né? Porque, como a gente viu, no Google, algumas perguntas muito direcionadas. E toda... como é que a gente pode dizer aquela frase? E todo mundo pensa igual? É burra? Esqueci o nome da palavra. Viés? Não. Bom, esqueci. Quando a gente julga, né? A gente julga uma geração, existe um grande risco. Por exemplo, apareceu ali, né? Porque a geração X é tão infeliz, a geração Y, na verdade. Poxa, isso quer dizer que todas as pessoas da geração Y são infelizes? Provavelmente não. O que a gente vê é um aumento, claro, dos índices de depressão e tudo mais. Tem acontecido muito no mundo. O mercado de trabalho está muito dinâmico. A pressão social e econômica é muito maior ou mais evidente. E as redes sociais possibilitaram a gente enxergar algo que antes não era possível. É ver o jardim do vizinho, mas não o vizinho que está do nosso lado, o vizinho que mora lá no Morumbi, que mora lá em Dubai, o cara que era, sei lá, o cara que era da mesma rua, agora ele está viajando na Europa. Então, antes você não tinha acesso a essas informações e esses conteúdos tão compartilhados ali nas redes sociais, que também é um dos pontos, né, que faz também acelerar as mudanças entre gerações, como elas lidam com a internet, tem feito também muita gente cair em depressão, em problemas, né, e até mesmo uso excessivo de telas. Mas isso não se limita, por exemplo, à geração Y. Tem como a gente tem ali a geração Z, que as perguntas foram por que eles não gostam de trabalhar? Poxa, não é assim. Né? A gente tem muita gente boa em todas as gerações, mas os desafios são de fato muito diferentes. Então vamos entrar aí nesse conflito, né? Conflito entre essas gerações no mercado de trabalho e como que a gente pode ajudar nossos clientes, nossos ouvintes, a lidar com essas diferenças entre as gerações e extrair o melhor de cada uma. Né? Então, eu acho que é um pouco disso. Se a gente fala de gerações, eu acho um ponto interessante. É claro que tem muitos estudos por trás, datas de corte, comportamentos padrões, e aí, de novo, né, nós estamos falando de 5, 6, 7 gerações,
mas é como se nós estivéssemos pegando todo mundo que existe no mundo, vivos ainda, encaixando em 7 caixinhas. Né? Na lógica, isso não funciona exatamente assim, porque cada um tem uma forma, tudo. O que, para mim, a mensagem é muito clara de que existe uma mudança constante acontecendo e existem comportamentos padrões que acontecem por causa dessas datas de corte, como a gente falou, um momento de guerra, um momento de criação de algo revolucionário, como a internet, como a inteligência artificial, faz com que o comportamento das pessoas mudem. E aí sim, usando essa questão de que entendemos que o comportamento das pessoas está mudando, como que a gente lida com cada uma delas, né, dentro do ambiente de trabalho, que é isso que você falou. De algumas perguntas que você citou a respeito da geração alfa, se eu não me engano, uma delas aí falava porque eles são tão quietos, alguma coisa assim. Alfa eu não perguntei ainda, não coloquei. Não, alfa não, geração Z, perdão. Geração porque Z. eles são muito quietos. Exato. Alguma coisa assim, não sei se quietos. Mas é justamente porque é uma geração que prefere o digital ao invés do presencial. Né? Se a gente pegar e fizer um comparativo simples entre geração X e geração Z, a gente nota essa grande diferença, que geração Z é muito mais olho no olho, aperto de mão, e o pessoal do digital, e isso não é nenhum defeito, nós não estamos falando quem é melhor ou pior, mas o pessoal da geração Z é muito mais digital. Sim, são nativos digitais, né? Exatamente. Mas eu acho que então, isso não se limita aos milênios, não se limita ao Z. Por exemplo, geração Y já é um cara que eu e você somos geração Y, certo? Ali, sim. Quando eu tinha meus 13 anos, eu já tinha uma conta no Orkut. Então eu já comecei, MSN, por exemplo, eu me comunicava, tava na escola, saía que nem um doido para ir para casa, e aí de noite, quando a internet era mais barata, entrava lá no MSN e ficava mandando mensagens pro pessoal da escola, já tinha ali o advento do meme, né, que era uma figura que representava uma fala, e também já tinha uma conta no Orkut, começou a questão de fotos, daqui a pouco veio o Facebook, então... será que é correto falar que a geração Y também prefere se comunicar por mensagem do que por telefone ou pessoalmente? Ou talvez seja um mix entre a geração X e a Z? O que você acha sobre isso? Cara, é aquilo que eu falei. Lembra que eu comentei sobre depende com quem você foi criado? É um pouco disso, né? Nós tivemos um pouco mais de acesso à internet, então nós temos um pouco mais de semelhança com os Zs, né? Mas tem outros millennials que foram criados muito mais com a galera da geração X, que é do presencial, que é do offline, por aí vai, e tem essa preferência ainda. Né? Então, eu acho que é claro que nós temos uma proximidade com ambas ali, por isso que estamos ligando, né? A gente liga a geração X da geração Z, nós como Y estamos ali no meio. Então, sim, tem um comportamento híbrido, mas na minha visão tem muito mais a ver da forma como cada um foi criado. Isso, eu tiro exemplos, por exemplo, por primos. Eu tenho primos que são totalmente offline, têm a minha idade. Né? Então, eu já sou mais digital também. Então, até aquela questão, por que a pessoa, eles não atendem telefone? Eu vejo muita gente do Y que também não atende muito telefone, mas é porque, cara, é tanto recurso de comunicação que o último recurso é falar. Sim. Tem todos os outros, mandar mensagem, mandar emoji, mandar figurinha. E por último é o falar, e por isso que acaba sendo como última opção. Nós ainda na infância pegamos o período de discar, né? Discar, do telefone Ficha. De disco. Não, o telefone caseiro, aquele que tinha o disco pra você virar. Sim. Por isso que a gente fala discar, e a galera mais nova nem sabe disso. Nem sabe o porquê vem essa palavra, de rodar o disco. Perfeito, discar, etimologia de discar, disco. De girar o disco do telefone, que se você tivesse que fazer a ligação para um número que era 9, 8, era aquele negócio, você gira e espera ele voltar, gira de novo, espera ele voltar, né? Mas eu tô falando isso porque nós pegamos nossa geração, de modo geral, foi a última geração que pegou o offline, né? Sim. Porque daí chegou a geração Z, eles já estão conectados o tempo todo. Na nossa época, a gente tinha que esperar meia-noite para conectar na internet de escada, né? Era uma outra realidade. Mas é isso. Apesar de nós vivemos a pré-história da internet, vamos dizer assim, nós vivemos ela. Coisa que a geração X não viveu. Então, eles estão aprendendo depois de mais velhos
o como usar tudo isso. O Baby Boomer, então, Essa? e ali antes de 64, teve que pedalar bastante. Eu, Paulinho, acho que você começou cedo também, né? Eu comecei a trabalhar ali com 14, 15 anos, e eu trabalhei inicialmente com muito Baby Boomer, né? Em indústria de plástico ali, indústria de fábrica de moldes e injeção de plástico. Eu lembro a figura dos ferramenteiros. Ferramenteiros eram aqueles caras que eram muito bem remunerados, era uma arte praticamente ali, né? Ferramentaria. E a maioria... Tipo artesanato, né? Como se fosse um artesão. E a maioria era já de idade, já eram senhores de idade. E aí, quando você fala sobre esse contexto de que a minha geração tem muito mais a ver do que com quem eu fui criado, exposto, do que o que data que eu nasci, eu acho que faz muito sentido. Por quê? Eu comecei a trabalhar com Baby Boomer, alguns, mas a maioria eram geração X. Então, alguns comportamentos, né, e jeito de aprender a trabalhar, eu extraí dessas pessoas, que tem muita coisa boa também, né? E fala ali do cara, o geração X, pra mim, é aquele cara que é disciplinado, é aquele cara que chega cedo, que tem o valor ali do horário, chegar no horário, sair mais tarde, tem muito disso também. E aí a gente vai indo para a geração Y, Z, a gente começa a ver algumas outras necessidades de flexibilidade, de se sentir inspirado. São questões diferentes, mas, mais uma vez, eu acho que se a gente conseguir extrair o melhor de cada uma das gerações, a gente consegue fazê-las trabalhar bem, né? Então, caminhando para o nosso próximo ponto aqui, qual você acha que é o principal conflito e quais são as principais conexões entre as gerações? O que você acha que tem de mais conflitante entre as gerações e o que nos une? Cara, pergunta boa, hein? Eu vou começar, então, quando você pensa aí. Pode começar para eu pensar. Conexões, falando da geração Y e Z, né? Eu vou me rotular aqui como geração Y, tá? A gente tem anseios que são muito maiores, talvez, que a geração X em relação ao trabalho. Eu falo por quê? Meu pai, geração Baby Boomer, ali, e minha mãe, entre Baby Boomer, geração X, e alguns conhecidos que eu tenho parâmetro para comparar. O Baby Boomer, ele estava buscando não a satisfação do trabalho, ele estava buscando um meio de sobrevivência. Né? Se a gente olhar, então, para o Brasil, que viveu, e vive ainda em alguns momentos, mas muito menor, momentos de fome, aí a gente teve todo o êxodo do Nordeste para as regiões aqui de São Paulo. Essas pessoas, teve também, né, a questão do pós-guerra na Europa, então essas pessoas que vieram para o Brasil vieram para trabalhar firme e para sustentar a sua família. Até porque era muito comum ter 2, 3, 4 filhos, né, para a geração, o Baby Boomer ali. Então os anseios era mais sobre colocar dinheiro em casa, trazer provisão, ter um bom emprego, fazer o concurso público, né, quem nunca ouviu disso, poxa, por que você não faz um concurso público, cara? Você vai ter benefícios, bônus e você não pode ser mandado embora. E aí, quando a gente olha para a geração Y, que é a nossa, e eu olho para a geração Z, eu vejo um pensamento muito diferente, que é, cara, eu quero trabalhar não apenas por dinheiro, por satisfação. Eu gosto do que faço e quero fazer o que gosto. E aí, nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente faz, a gente gosta, mas a gente precisa trabalhar com algo que a gente acredita. Né? Não é o bastante a gente receber uma ordem e apenas executar, né? É o comando e controle. Esse é a palavra aqui, né? Geração X, ela vai estar muito mais acostumada com comando e controle. Geração Y, não. A gente quer usar a nossa criatividade, a gente quer ser desafiado. E aí a geração Z tem bastante desse sentimento também. Né? De o trabalho não é apenas o meio de sustento. Então, para a geração Z, eu acho que é esse ponto. Para a geração X, que eu acho que parece ali com os millennials, foi já os primeiros que começaram a ter algum anseio por flexibilidade. Quando a gente fala sobre trabalho, era muito comum ter o trabalho de segunda a sábado. Ainda existe, né, a famosa escala 6x1. Mas a gente vê a geração X ser a primeira que vai trabalhar
de segunda a sexta. Acho que ali nos meados de 1970 foi se difundindo mais. A gente pode até pesquisar para trazer informação mais granular. Mas eu acho que esses dois parâmetros me unem bastante com essas duas gerações. E você? Só para contextualizar esse ponto que você falou sobre o regime de trabalho, a minha visão é que nos próximos anos, cara, não vai demorar muito, justamente por causa dessas novas gerações, eu acredito que vai ter que ter uma revisão seletista total, assim, a forma de trabalhar, porque já existe muito recurso para trabalhar de modo não oficial, que não é o CLT ali, freelance. Sim. E por aí vai, e coisas que hoje a gente segue uma CLT da época de Getúlio ali, e que não vai mais se adequar para esses novos profissionais que vão vir e que são profissionais que vão resolver também problemas e vão estar atualizados às novidades do mercado. Então, nós estamos caminhando, nos atualizando e eles já vão vir atualizados, né? Então, eu acredito que vai ter uma mudança bastante grande aí na forma de trabalhar, como vai ser cobrado o trabalho desse pessoal. E o pessoal que veio, Baby Boomers e Geração X, eles vieram de uma época mais difícil. Então, eu gosto de fazer um comparativo, um paralelo ali, como se fosse uma pessoa que começa a sua maioridade ali pobre, por exemplo. E uma suposição, né? Ele começa pobre e ele vai crescendo financeiramente na vida dele até ele chegar, vamos supor, num período de 30 anos. Ele chegou nos 50 anos e ele ficou milionário. É claro que isso é muito raro de acontecer, mas uma suposição. Quando ele está nos 18 ali, o negócio é sobrevivência. Sobrevivência igual Baby Boomers e igual Geração X. Verdade. Conforme ele vai adquirindo maturidade financeira, ele chega num nível que ele já não está mais nas necessidades básicas, até fazendo um paralelo à pirâmide de Maslow, né? Exato. Ele já está na autorrealização, ele já está em ver propósito, em algo mais. E eu entendo que é isso que foi acontecendo com as gerações, sabe? Quanto mais vai avançando as gerações, mais a gente começa a olhar para propósito, não somente para grana. Porque, via de regra, sobrevivendo todo mundo tá, né? Exato. De alguma forma ou de outra, não estamos em períodos de guerra e coisas assim, a ponto de procurar uma estabilidade como os Baby Boomers e os Gerações X procuraram. Então, esse paralelo acho que é legal para desenhar um pouco na cabeça, sabe? Como que foram avançando as diferenças entre as gerações. Mas quando você me perguntou sobre conflitos, eu fiquei pensando mais no sentido de conflito mesmo, de embate, sabe? Que tipo de problemas que eu tenho no meio do trabalho, no ambiente eu falei de as conexões, ali. Você fala os conflitos. Eles são muitos, né? E eu acho que os conflitos, eles também são as oportunidades, né? Quando a gente fala de ter um time misto dentro de uma organização, é como se a gente pensa um time campeão do futebol aqui, e podemos pegar qualquer exemplo. Dificilmente no time não vai ter pelo menos 2 veteranos ali com muito mais anos de experiência que fizeram a preparação emocional do resto do time. Então, às vezes, vou pegar o exemplo aqui, o Neymar, quando ele era molecão ainda, novão. Cara, ele jogava muita bola, mas ele ia trocar uma ideia com os caras mais velhos, que às vezes nem tinham tanta habilidade como ele, mas tinham maturidade, tinham experiência. Exatamente. Então, eu acho que ao mesmo tempo que são os conflitos, são as oportunidades de aproveitar o que é melhor de cada um. Então, os mais velhos têm experiência, sabem como fazer, têm o know-how, né? Os mais novos sabem como digitalizar isso, como usar de uma forma mais ágil, mais rápida, que são coisas que a gente discute frequentemente, né? Aqui sobre utilizar metodologias ágeis junto com as clássicas para fazer o negócio funcionar e as empresas continuarem, continuarem evoluindo. Então, o conflito eu acho que é justamente nisso, assim, a causa, na verdade, do conflito é quando não existe um entendimento do outro lado, né? Ou, por exemplo, a gente pegou o Google aí, o exemplo, as pesquisas que você fez foram sempre de forma bastante enviesada ou pejorativa. Sim. Por que a geração Z não gosta de trabalhar? E a galera descendo a lenha na geração Z, né? Que tem sido a mais criticada. Mas por quê? Porque é um perfil diferente. Eles entenderam que eles não precisam necessariamente fazer faculdade para ganhar dinheiro. Eles entenderam que não necessariamente eles precisam sair da casa deles para eles trabalharem. Algumas coisas que nós, quando jovens começamos a nossa carreira, não tinha essa possibilidade.
A partir do que veio a internet para nós, ainda muito escassa, né, na nossa época, e aí um pouco mais para a geração Z, o poder saiu da mão dos grandes senhores. É aquele negócio. Os grandes senhores tinham o poder da informação, sejam eles seus pais, seus patrões e por aí vai. E aí chegou a um ponto de que todo mundo tem informação na palma da mão através da tecnologia. E isso fez com que abrisse o horizonte de todo mundo, mas especialmente de quem já nasceu nesse horizonte. E por isso mesmo que o comportamento mudou tanto. E aí os conflitos eles acontecem quando não existe o entendimento do outro lado, né, da outra parte. E por isso que eu falo que a oportunidade também está aí. A partir do momento que o pessoal entende, cara, eu tenho amigos baby boomers que eu trabalhei juntos, que eu lembro até hoje, de grandes aprendizados que eu tive com eles e vice-versa. Então eu acho que essa sinergia no trabalho é o que vai fazer as empresas saberem e conseguirem se consolidar e crescer no mercado também. E tem um ponto que fez tudo isso se acelerar, né? A gente viu essas diferenças, mas efeito pandemia, gente. O mundo já estava em total mudança muito rápida e em curva ascendente. Porém, a pandemia acelerou, a gente não consegue precisar em quantos anos, mas talvez 20 anos, 15 anos. Eu chutaria isso. Quando a gente fala sobre o trabalhar o work anywhere, né, que é trabalho de qualquer lugar, não necessariamente na sua casa, mas tem uma pessoa que ela tem o sonho da vida dela é viajar o mundo. E aí quem conseguia fazer isso antes? Quem juntava uma boa grana e tirava um sabático. Quem consegue fazer isso? É muito difícil. Ou somente quando você se aposenta. Hoje não. Se você estiver trabalhando para uma empresa que trabalha no modelo 100% remoto, e a gente pode até discutir sobre os modelos aqui de trabalho, ali na frente, você consegue fazer uma viagem e se adaptando aos horários, claro, né? Tendo essa flexibilidade de, eventualmente, você vai trabalhar de madrugada lá nos Estados Unidos para trabalhar para a empresa aqui no Brasil. Você consegue viajar o mundo. Então, a gente está falando muito sobre essas possibilidades que foram aceleradas pela pandemia, porque não tinha opção, Paulinho. Era algo que, se ali algum gestor tinha resistência, isso nunca ia acontecer. Tanto que a gente vê o movimento de muitas empresas voltando, né, para o presencial. E aí entra também, mais uma vez, na ambidestria. Para mim, o 100% remoto é um grande desafio. Eu conheci o Paulinho, inclusive, no mesmo desafio, no Mercado Livre, onde eu tinha acabado de entrar na empresa com uma semana de trabalho, todo mundo vai para casa. Imagina o desafio que é liderar pessoas remotamente 100%. Porque assim, a gente tem N sensores, né, Paulinho? Quando a gente está conversando, a gente olha no olho, a gente sente os movimentos da pessoa, a gente faz a leitura do ambiente, onde as pessoas estão se comunicando no corredor, estão falando no café, a postura das pessoas também, né? E outros N sensores que a gente pode discutir também, que alguns acreditam, outros não, mas frequência, né? Que é energia e tudo mais. No remoto, isso é muito difícil. E ali você vê, na hora de liderar, dores de gestor, tá? Na hora de lidar com um time, as pessoas não abrem a câmera. E você não consegue ver como as pessoas estão reagindo ao que você está trazendo. E a comunicação também não flui, porque você não está vendo. Enquanto você está falando, às vezes a pessoa está com a câmera fechada e mandando um WhatsApp, conversando com a outra sobre o que você está falando. E aí, todo esse desafio faz com que as empresas estão retrocedendo, e algumas estão retrocedendo porque não desenvolveram habilidades para lidar com isso. Há caminho para você trabalhar e atender as demandas. A gente não está falando aqui de democracia no sentido de pediram, vai ter que ser assim. Quem faz as regras da empresa é você, dono da empresa. Quem faz as regras do seu setor é você com o seu diretor da empresa. E todas as decisões vão ter benefícios e vão ter também as suas contrapartidas, né? Então, a gente vê muitas empresas que vão voltar para o modelo 100% presencial e vai perder bastante talento. Mas e se ficar no 100% remoto? Qual é o desafio também para os líderes? Então, é difícil chegar num consenso sobre esse tema, então não é tarefa fácil. Não somente sobre esse tema, mas sobre liderar pessoas diferentes de gerações diferentes. Paulinho, antes estava muito mais fácil no comando e controle,
Quando a gente falava, faça isso, e agora a gente tem que falar em motivar, em desenvolver, em comunicar, né? São os verbos aí que a gente vê que são características extremamente necessárias, principalmente para funções de liderança. Comunicar bem, falar com as pessoas, mover as pessoas para um propósito, tirar o melhor de cada uma delas. Se sua liderança não faz isso, sinto lhe dizer, mas as pessoas não vão ficar. Né? E aí, como lidar com isso com uma pessoa que está mais acostumada com comando e controle? Você vai ter que direcionar mais. Aquela pessoa que é mais empreendedora vai ter que dar mais liberdade. E isso exige do líder mais trabalho. Então, são pontos aí que a gente tem de discussão e, enfim, o conflito geracional ele foi potencializado pela pandemia. Isso não tem volta. Então, Paulinho, agora a gente olhando para... A gente já foi falando sobre isso, né? Sobre o impacto das gerações na cultura. Mas como você acha que cada geração tem influenciado a cultura da empresa? E como a cultura da empresa tem... A cultura da empresa se transforma de acordo com as pessoas que vão chegando? Como que é isso? Como é lidar com a questão da cultura nesse caldo que a gente veio dando pano de fundo aqui? Você tá fazendo umas perguntas difíceis, né, cara? Filosóficas? É complexo a gente pensar exatamente qual a responsabilidade de cada geração na construção da cultura de uma empresa. Até porque isso depende da proporção, né? Quantas pessoas de cada geração você tem contratado na sua organização. Mas eu começo a lembrar de algumas experiências que eu tive em alguns lugares, em algumas empresas. E via de regra, quando eu chegava nos lugares, eu sendo uma pessoa mais nova, eu era recebido por pessoas mais velhas. Né? Via de regra. E aí, naturalmente, essas pessoas influenciavam o perfil delas no meu comportamento. Eu chegava lá, eu encontrava um senhor, aí o senhor falava, você tem que fazer assim, 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 assado. Metódico, cumprindo regras, tudo certinho. Aí eu falava, bom, vou fazer exatamente dessa mesma maneira. Então eu ia replicando aquilo que eu aprendia até o ponto de eu entender qual era o jogo e aí sim eu começar a ser um pouco mais flexível, considerando um pouco do meu perfil. Agora, olhando o outro lado, né? Quando eu olho para pessoas mais novas do que eu preciso gerir. Nós tivemos experiência juntos de gestão de equipe, primeiro presencial e depois remoto, forçados pela pandemia, né? Inclusive essa questão de ser forçado pela pandemia, como você falou, que acelerou o processo, é justamente a questão de quebrar um tabu, né? Quanto tempo a gente leva para quebrar um tabu? E a pandemia fez com que a gente quebrasse obrigatoriamente. Sim ou sim, todo mundo tinha que ficar remoto. Não tinha opção. Aí não tinha opção e isso acelerou muito. O que ia acontecer de qualquer forma, mas ia demorar mais. E possibilitou o Anywhere Office, que você falou, que não só possibilita que você trabalhe fora, mas que você contrate pessoas de fora que nem sejam brasileiros, por exemplo, perfeito, para ajudar você no trabalho da sua empresa. Né? Então, são infinitas possibilidades com essa vinda. E, de novo, como a gente fala de gerações de comportamento, independente do lugar, do profissional que nós estamos falando, é a forma com que a gente se comunica, é a forma com que a gente se relaciona para conseguir fazer o negócio acontecer. Perfeito. E a comunicação é a essência para a gente conseguir alcançar algum objetivo ali em comum, olhando para propósito de empresa, olhando para o objetivo que a empresa tem de alcançar, metas e por aí vai. Então, se a gente for pensar, por exemplo, otimizar os perfis, vamos aproveitar o que cada um tem e o que os mais novos ajudam numa empresa, só para fechar a resposta, eu acredito que é justamente na tecnologia. Eles têm uma habilidade muito grande em ver oportunidades tecnológicas que talvez nós, ou até os mais velhos, não tenham. Sim. Então, de um lado, nós olhamos solidez, olhamos médio e longo prazo, olhamos algumas coisas, pensando nos perfis mais velhos, né, de idade, e os mais novos, geração Z aí, e até a Alpha chegando, eles vão querer resolver problema de uma forma mais rápida. Simples assim. Usando tecnologia, com mais flexibilidade. Então, às vezes, eles vão estar remotos justamente porque é o perfil. E se você não aceitar isso, provavelmente você vai perder grandes talentos. E eu gosto muito do regime híbrido, cara, que você falou que é muito difícil você lidar somente com o online, né? O regime híbrido, ele fortalece os laços e ao mesmo tempo abre possibilidade para as pessoas curtirem a sua família e por aí vai.
no conforto da sua casa. Sem pegar o trânsito cara, das capitais, principalmente. Exatamente. E assim, antes de eu me entrar no mercado de tecnologia, eu via algumas, isso foi antes da pandemia, né? Então eu via algumas pessoas que trabalhavam online, aí normalmente programadores, assim, não eram muitos, né? Ainda era um tabu bastante grande. E eu mesmo, eu via as pessoas falando, nossa, cara, que trabalho legal, né? Trabalhar de casa, trabalhar de qualquer lugar. E aí quando nós começamos a trabalhar online, nós começamos a ver desafios como esse que você falou, das pessoas não interagirem, não abrirem Mil câmera. maravilhas como você pensava, né? Exatamente. Inclusive, a gente trabalha mais. Então, para você, empreendedor aí que não confia nos seus colaboradores porque acha que ele vai enrolar na casa dele, se você fazer a gestão correta, controlar indicadores e fazer comunicações adequadas, você vai ter um colaborador mais feliz, provavelmente, e mais produtivo. Tá? Então, pense nisso. Paulinho, eu ousaria dizer, não ousaria, porque nossos ouvintes aí já estão acostumados com a nossa abordagem. Se você tem medo que as pessoas trabalhem de casa, é porque você não sabe fazer gestão. Então, cara, vou trazer todo mundo para o escritório 100%. Ok, a decisão é sua. Mas isso não quer dizer que as pessoas não trabalham por estar em casa. A gente eventualmente está no cliente, eventualmente está no escritório, mas temos também nossos momentos em casa. E é interessante você separar slots de tempo. Em casa, se você se concentra melhor, traga as atividades ali que você exige concentração. Comunicação é mais desafiadora, é um esforço muito maior para fazer remotamente. Então, nos dias que o time está trabalhando presencial, faça eventos de comunicação, né? Reuniões estratégicas, até mesmo o happy hour, que eventualmente tem que ser feito. Então, mais uma vez, se fosse fácil, todo mundo faria. Não é simples. É simples, mas não é simplório. Então, são habilidades que a gente precisa desenvolver, porque é um caminho sem volta. Esse movimento que está acontecendo das empresas voltarem, ok, muitas estão, né, replicando, mas eu acredito que os melhores profissionais que queiram escolher trabalho híbrido, as empresas vão flexibilizar em algum momento. E é isso, é preciso aprender a fazer uma gestão personalizada. E aí, quando a gente fala sobre cultura, Paulinho, aproveitando o gancho, é importante num caldo cultural. Essa palavra não sai mais, né? Caldo cultural. Parece uma sopa. Tá fervendo. O negócio tá fervendo, geração X que quer ir para um lado, geração Baby Boomer vai para o outro, geração Z chega com um perfil totalmente diferente, Y. Quem desenha a cultura? É importante dizer que se você, gestor, se você é empresário, se você, empresa, não desenha a cultura da sua companhia, ela vai ser desenhada nos corredores. Então, como que a gente faz para ter pessoas que aderem à cultura? Primeiro eu tenho que desenhar. Quais são os pilares culturais da empresa? A gente aqui, como que a gente trabalha? A gente trabalha focado em resultados e com flexibilidade. A gente ouve o nosso cliente, mas a gente também é aberto para melhorias, a gente inova. Qual é o perfil da sua empresa? Porque aí você vai, com a cultura muito bem desenhada, você vai atrair pessoas e, independentemente da geração, elas se conectam com aquela cultura. Né? Como a gente falou mais uma vez, não dá para rotular pessoas. Vai ter geração Z e vai lá trabalhar no exército e vai estar muito bem com o militarismo. Senão a gente não teria mais polícia, forças armadas, claro. Elas têm os desafios delas, com as gerações. Mas eu tô falando do ambiente militar. Então, se a gente não tivesse pessoas na geração Z com um perfil mais conservador, digamos assim, a gente iria desmilitarizar, né, tudo, não ia ter mais polícia. De igual modo, não necessariamente uma pessoa da geração X, ela não pode trabalhar com tecnologia, pelo contrário. Conheço pessoas que têm muita habilidade, que começaram a estudar ali lá nos meados dos anos 90 e estão no mercado. Então é importante que a cultura da empresa seja desenhada por você. E aí você vai atrair naturalmente as pessoas que não se conectam. Primeiro ponto, né, Paulinho? A gente precisa contratar e saber contratar por capacidades e por cultura. Se a gente contratou errado, e não deveria acontecer se o seu processo fosse muito bem desenhado para medir fit cultural, esse é o ponto,
naturalmente essa pessoa não vai se sentir bem, ela vai procurar um lugar em que ela se encaixa. Tá? Então, já puxando para avaliação, é o que e como. Como que a gente promove pessoas, como que a gente mantém pessoas. Não é apenas pelo resultado que ela traz, mas é o como ela entregou aquele resultado. Se eu, por exemplo, estou aqui na Concepto, a gente vive o valor do trabalho colaborativo, do trabalho em equipe. A gente usa até o exemplo dos 300, né? Tem um que protege o outro. Então, tem um cara com escudo protegendo o outro. Se eu não for capaz de levantar o escudo, eu não posso trabalhar. E aí a gente trazendo para a realidade é o quê? A gente não tem lugar para estrelas que trabalham isolados. As pessoas têm que trabalhar em conjunto. Se essa pessoa não se adaptar, ela não tá, mesmo que ela dê um resultado espetacular falando em vendas, por exemplo, ou entrega de consultoria, ela não vai ser promovida, ela provavelmente vai sair da empresa, porque o como não foi do jeito que a gente espera. E aí, Paulinho, você com essa toda a sua bagagem de pessoas, como que a gente pode fazer para avaliar fit cultural? Para entender se aquela pessoa está aderente ao que a gente tem de cultura desenhada ou não. Tanto na contratação quanto na manutenção dessas pessoas na empresa. Bom, primeiro que você falou que o responsável por desenhar a cultura é o dono, né? É o dono, é a diretoria, e aí por aí vai. Então, você tem desenhado o que é a cultura, exatamente, dependendo da organização, né? E tem aqueles valores que eles sabem que são os valores que são esperados dos colaboradores. Normalmente, quando eu vou falar com as pessoas em uma palestra, onde vai, seja qual for o lugar, eu cito que provavelmente eles têm valores que a empresa também tem, justamente por isso que eles foram aprovados no processo seletivo. Uhum. Então, seja na contratação, seja para medir posterior à contratação, enquanto está rolando o trabalho, e para a gente ir fazendo medições trimestrais, semestrais ou anuais que seja, eu acho que cabe muito um olhar, obviamente, comportamentais à base de exemplos. Então, quando você desenhou a cultura, o que você tem estabelecido ali de comportamentos que você espera que o seu colaborador faça? E aí, minimamente, ele está cumprindo com aqueles comportamentos? Porque, de fato, comportamentos são observáveis. Sim. E aí é na base realmente da observação. E nós até temos experiências juntos aí que, para não ter um enviesamento de uma observação, existe uma calibração entre liderança, por exemplo. Então, nós temos uma linha de comportamentos esperados da organização e temos os comportamentos observados. Perfeito. E a partir desse momento, esses comportamentos observados são checados com as outras pessoas que estão ali ao redor, convivendo e compartilhando trabalhos, e essas pessoas vão validar se aquilo de fato ocorreu ou se tem alguma preponderância a ser feita ali. Na minha visão, basicamente é isso. O número, por exemplo, o resultado de vendas. É matemática, certo? É mais fácil da gente medir produtividade, qualidade do trabalho. Mas quando a gente fala de cultura, é mais desafiador. E nesse caminho a gente vai cometer erros e acertos. Mas o pior erro, na minha opinião, Paulinho, é não fazer. É deixar de fazer. E aí o que pode abrir espaço? Para os moedores de carne da vida. Aquele cara que ele faz, e aí não é bom para nenhuma empresa independente, tá? Do seu código de conduta ou da cultura da sua empresa. Ninguém quer moedor de carne por perto. É aquele cara que puxa tapete. É aquele cara que mente. É aquele cara que contamina o ambiente. E tem uma frase que eu gosto de usar que é: quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Então, se esse cara, porque ele põe dinheiro no seu bolso, ele está sendo promovido, e você está permitindo que ele continue ali, mesmo com esses comportamentos, você está deixando os seus talentos irem embora. Ou, no mínimo, eles não estão performando como deveriam. E é a vulga laranja podre, né, Paulinho? Então, é um processo muito importante. Calibração, por exemplo, é algo que é extremamente necessário, porque, de fato, como humanos, a gente erra. Não é uma matemática. E aí, quando a gente usa o consenso, ajuda a gente a entender se, de fato, a gente está com um olhar para a pessoa, para os resultados e o que ela faz, ou para o que eu acho que... A gente comenta, por exemplo, eu estava falando esses dias com o meu cunhado. Tem empresa que mede se o cara está comprometido ou não, se ele chega cedo ou sai tarde. E qual a produtividade dessa pessoa no tempo que ela está lá? Às vezes é muito pior do que a pessoa que
Cara, ela quer fazer academia. Ela chega cedo, sai cedo, mas o resultado está acontecendo. Então é preciso saber conduzir as pessoas, liderar as pessoas, medir e dar o feedback, né? E aí a gente já vem para o próximo ponto. O que cada geração prioriza, né? E aí a gente pode falar de propósito, dinheiro, qualidade de vida. A gente falou sobre feedback. A gente falou de N questões aqui. Mas olhando mais ali para cada geração, vamos tentar fazer um recorte aqui. O que eles priorizam? Talvez a gente possa errar, né? Mas pelo nosso parâmetro ali de atuação, lembrando das pessoas que a gente trabalhou, de Baby Boomer até a geração Z. O que você acha que os Baby Boomers, por exemplo, e geração X priorizam? Na sua opinião, o que esses caras priorizam? Cara, eu acho que é um pouco do que a gente falou. Eles vieram de um período muito mais complexo, difícil, de escassez. E quando você está na escassez, você quer sobreviver. Então você procura a estabilidade. Exemplo disso, nossos tios, avós sempre falaram sobre, como você disse, sobre concurso público, porque daí você tem estabilidade, né? Acho que esse é um grande ponto. E, de novo, são gerações que estão muito próximas, né? Por isso, uma foi criada pela outra. Consequentemente, tem muita relação, muita proximidade entre elas. E ambos, na minha visão, olham muito para essa questão de estabilidade. Você falou que seu pai, por exemplo, fez mais de 30 anos de carreira numa mesma empresa. Meu pai também. Então a gente tem diversos exemplos assim, e de pessoas que são aí Baby Boomers ou geração X que trilharam esse caminho. Essa incidência é muito menor nas próximas gerações. E não é mais hoje mal visto quem trabalha pouco tempo numa empresa. É lógico, não vai ficar 3 meses, 6 meses. Sim. Mas a pessoa ficou 5, 6 anos em uma empresa, já é considerado um tempo bastante grande. Mas se quiser falar dos millennials e geração Z, legal. É bom você ter tocado nesse ponto. Por exemplo, eu assustei muito minha família quando eu comecei a crescer profissionalmente, e isso veio também por diversas experiências. Então, num período ali de 10 anos, talvez eu trabalhei em 7 empresas. E aí isso me deu bastante experiência, porque naquele momento eu buscava o quê? Experiência, desafios, aprendizado. Então, quando eu achava ali, olhava para o lado, não tinha para onde subir, não necessariamente de dinheiro, mas de desafio, eu começava a olhar para fora. Então, isso também é algo que a geração Y e Z, principalmente, também começa a fazer mais. Mas eu assustava muito meu pai, por exemplo. Cara, de novo, como assim? Olha, paizão, tô indo pra empresa tal, hein? Cara, mais uma vez. Então, olhando hoje para isso, eu não estaria aqui se não fosse esse caminho que eu segui. Eu não conseguiria aportar tanto em empresas diferentes se eu não tivesse acelerado esse processo de aprendizado. Então, para mim, foi muito bom. Então, para um é bom, para o outro, nem tanto. E aí, quando a gente fala de geração Z, eles estão muito com essa pegada de propósito, né? Flexibilidade e propósito. O que é o propósito, no meu entender? Não apenas estar ali para fazer algo ou para trabalhar e sair, mas qual é a colaboração da empresa para o bem-estar social? Né? Essa empresa vende o quê? Por exemplo, eu fico imaginando empresas que vendem cigarro. Cara, como eu vou imputar propósito em uma empresa que trabalha com algo e está prejudicando muita gente? Bem desafiador. Agora, se eu falo, eu trabalho com indústria farmacêutica, eu posso olhar para 2 lados. Um da indústria farmacêutica cruel, que vive assediando médicos para que, ao invés de agir na causa raiz, eles deem remédios. Ou outro para indústria farmacêutica que vem salvando as pessoas da morte ou estendendo a vida dessas pessoas por conta do medicamento. Então eu lembro bem, Paulinho, da indústria farmacêutica que eu trabalhei, quando a gente ia fazer reuniões em Packers, reuniões ali de time, tinha ali a foto do paciente. E aí, eventualmente, era uma criança com uma sonda. E aí, era muito vivo aquele propósito de, cara, se eu cometer um erro aqui na linha de produção, eu tô conseguindo enxergar o impacto. É o paciente. E aí, isso fala de um propósito. Quanto melhor o meu trabalho aqui, mais aquela pessoa vai ser bem atendida, vai receber um medicamento melhor na hora, no tempo correto. E, enfim, isso é propósito. E flexibilidade, eu acho que é muito disso, né? Cara, principalmente horário, mas não se limita a isso.
flexibilidades de ter modelos diferentes de trabalho, de ter uma gestão personalizada. Poxa, eu não quero ser tratado... O meu plano de desenvolvimento é diferente do cara que quer subir hierarquicamente. Eventualmente eu quero ir para uma carreira Y, né? Eu quero ser especialista. Eu não quero ser líder. Então, aí entra em mais um ponto também, né? Quando a geração Z, a gente ouviu falar que por que eles não querem cargos de liderança? Por que eles não estão querendo ser líderes? Porque o exemplo que tem aí é muito ruim. O que a gente está vendo na liderança, principalmente nas médias lideranças hoje? São pessoas que estão sobrecarregadas, existe uma pressão gigantesca do negócio por resultado, e existe uma pressão gigantesca ali embaixo por engajamento, por lidar com toda a variedade de pessoas, né? E eventualmente você não tem o suporte da empresa para te desenvolver. E aí que entra o trabalho da Concepto também, que é levar esse desenvolvimento para essas pessoas, porque senão ninguém mais vai querer de fato ser líder. Porque a gente não está falando apenas de dinheiro. Pessoas querem viver bem, querem dormir, querem ter tempo de qualidade com a família. E se a gente não capacitar esses líderes, a vida deles vai ser um inferno. Bem como se a gente deixar as pessoas moldarem a cultura, a vida do líder também vai ser um inferno, porque ele não tem parâmetro, ele não pode dizer não, senão o cara já tá no departamento do RH lá chorando, entendeu? Então, é equilibrar os pratos, e eu acho que esse trabalho tem que ser muito bem feito e por várias mãos, né? E aí a gente tem experiências, né, Paulinho, que tanto de coisas boas que acontecem muito em empresas com esse perfil, né, de muitas pessoas de gerações distintas, como experiências muito ruins. Depende muito do gestor, depende muito da área. Então, algo também que eu acho que tem dificultado muito é a questão do paradoxo da escolha. E aí, dado, na verdade, para alguns e facilitado a vida, porque eu acho que é algo bom quando você tem opções. Vamos levar ali para o Netflix. Cara, antes eu tinha que alugar, você é desse tempo. Ia lá alugar a fita, no máximo a gente pegava 2 fitas, né? Tinha que rebobinar e pagava um absurdo. Se a gente for converter em reais, aquele aluguel de uma fita, hoje ele pagaria a Netflix. Pagou o aluguel. E hoje a gente tem tudo na mão. Mas por ter tudo na mão, a gente tem tantas escolhas que a gente tem até dificuldade de fazer essas escolhas. O que você pensa sobre isso, Paulinho? Sobre esse paradoxo da escolha e os impactos dele? Às vezes eu faço uma comparação com sorvete também, né? Se você vai numa sorveteria, ela só tem 3 sabores para você escolher. Quanto tempo você levaria para escolher um sabor? Aí você vai em uma outra e tem 40 sabores diferentes. Quanto tempo você leva? Né? O que acontece é que a gente começa a ter uma overdose mental de informações. E aí eu acho que independe da geração. O que acontece com as gerações mais recentes é que a galera já está mais antenada e estão mais acostumados com tudo isso. Mas a informação bombardeia todo mundo de modo geral. Desde os baby boomers que ainda estão no mercado até os alfas que estão entrando no mercado agora. E essa questão de poder escolher ou não, eu acho que é o que vai diferenciar o profissional no mercado, entre o bom e o mediano, sabe? Porque se ele ficar tão preso em tudo que vem para ele, se ele não souber filtrar, isso vai dificultar o dia a dia dele. Tanto é que existe uma doença, né, que está sendo bastante falada agora, que é a FOMO. Não sei se já ouviu falar. Sim. Que é Fear of Missing Out, né? Que é em inglês, que é o medo de ficar de fora, né? Justamente por causa disso, porque como a pessoa está o tempo todo conectada, ela fica com medo de perder alguma coisa. E aí eu não posso desgrudar do celular. Exatamente. Ou do e-mail, e seja de qual fonte você esteja consumindo ali. Mas... E essas sensações acontecem com todos nós, né? Você abre um Netflix, por exemplo, e fala, poxa, não tem nada aqui para eu assistir. Milhares, mas é tanta coisa que você não tem nem capacidade de escolher. Tanto é que a questão do Netflix te dar uma sugestão é uma forma que eles estão fazendo com que as pessoas continuem usando a plataforma. Porque senão falar, poxa, não tem nada, vou fechar, vou pra outra, ou enfim, vai abandonar. Te cansa mais escolher o filme do que... E aí quando chegou na hora de assistir, você tá dormindo nos 10 minutos. Exatamente. Tanto é que vão usar muito de IA agora
ajudar nisso, né? Entender comportamentos e preferências para começar a sugerir cada vez mais. Eles já usam isso há algum tempo, mas estão aprimorando. Muito bom. Mas para mim é isso. É uma questão de saber lidar, saber filtrar, e overdose de informações. Até costumo falar obesidade mental, né? A pessoa acaba ficando com a cabeça muito cheia de muitas informações. E é o exemplo do sorvete. Quanto mais opção você tem, mais você demora para tomar uma ação. E aí você imagina o dia todo tendo que escolher coisas, decidir coisas, gastando energia mental para isso. Chega no final do dia, você está exausto. Quando não, a gente chega à beira de um burnout ou alguma coisa assim, exaustão mental. E nós nem estamos falando disso, de saúde mental ainda. Mas já é um ponto de que tem toda a relação. E, de novo, não tem a ver com uma ou outra geração. Acho que todas elas precisam saber lidar com isso. Sim. Porque vai abranger todo mundo. Puxando seu gancho, Paulinho, eu acredito que a gente não vai conseguir falar sobre todos os temas aqui. A gente vai precisar de 2 episódios para falar sobre esse tema. Já adiantando. Mas a geração Z, vamos tentar comparar. Eles estão naquela fase que você falou do início, né? E são muitas opções. E eventualmente a geração X e boomers e até parte da Y não tinha tantas opções assim. Eu lembro, por exemplo, que eu morava em Guarulhos, queria cursar a faculdade. Eu tive que ir para São Paulo todos os dias. Você, por exemplo, saía de Pederneiras, cidade da Pedra, para Bauru. Por quê? A gente não tinha... Pedra de Fogo. Pedra de Fogo. A gente não tinha essa flexibilidade de um EAD ou de ter a universidade, o polo na nossa cidade. Então, estava muito bem desenhado. E aí, hoje você vê N profissões surgindo, profissões que ainda a faculdade não... O sistema de educação ele não avançou rapidamente para conseguir compor ali uma ementa e ensinar aquilo. Então, o conhecimento tem surgido das empresas, né? Nasce na empresa, às vezes, ou nasce numa startup, e aí depois que a faculdade vai fazer alguma coisa, e aí fica nessa indecisão. O que eu vou fazer? E aí, o que eu acho que é chave para a geração Z e qualquer uma das gerações é o autoconhecimento. O que eu sou bom em fazer, o que o mundo precisa, o que eu gosto de fazer, porque eventualmente a gente é bom em algo que a gente não gosta, né? Mas quando a gente vai para o mercado ele remunera muito bem, porque, poxa, eu sou bom em, sei lá, em desenvolver sistemas, mas odeio. Eu vou viver uma vida que eu não gosto do meu dia a dia. Então, acho que puxando aí para o autoconhecimento, qual é o papel do líder nesse caminho? De ajudar essas pessoas a se conhecerem? Qual é o papel do líder em entender essas pessoas, esses perfis e guiá-los? Como que eu poderia ali, eu como gestor, vamos supor, eu sou um dono de empresa ou sou gerente, como que eu posso fazer isso com os meus diretos? Para mim, o primeiro passo é ter uma relação de real confiança, assim. Apesar da gestão exigir resultados, tudo mais que é natural, mas também de ter um ambiente seguro para a pessoa ter a liberdade de se expressar e de trazer os seus pontos, suas preocupações, e sem julgamento. Porque se a gente fala de autoconhecimento, o primeiro passo é você se autoconhecer e entender que você é diferente das outras pessoas e, consequentemente, as outras pessoas também são diferentes de você. E, independente da geração, nós vamos ter diferenciações mesmo dentro de mesmas gerações, pessoas que nasceram na mesma cidade, no mesmo dia. São pessoas são diferentes e é natural. Então, para uma gestão eficiente, eu até diria uma liderança eficiente no sentido de dar abertura e desenvolver os seus liderados, para mim é primeiro essa relação, né, de abertura, de confiança, ter uma comunicação adequada. E quando a gente fala de comunicação, é de fato você adaptar a sua linguagem com quem você está falando. Porque quando você tem... O rapport, né, Paulinho? Fazer o rapport ali, o que aquela pessoa... Explica pra gente aí o que é rapport. A palavra rapport, ela vem francesa aí, né? Vem de estudos antigos aí, que basicamente é conexão que você faz com a outra pessoa. Quando um vendedor, por exemplo, vende algo para você, que você chegou até ele, e quando você encerra a negociação, parece que ele virou seu melhor amigo, e conversou super à vontade e tudo mais, e realmente ele se colocou no seu lugar, e vice-versa, e teve aquela
sincronicidade, isso é o rapport. É Ele foi intencional que, em fazer isso. Muitas das vezes é intencional, é treinável, inclusive, mas também acontece de modo natural. Tem muita gente que já é orgânico isso, a pessoa faz naturalmente. Mas dá pra aprender. Que sempre fez a vida toda. Dá pra aprender, dá pra treinar. Perfeito. Tem técnicas pra isso, né? E aí, fazendo essa conexão do líder com o liderado, no sentido de ouvir, ser humilde o suficiente para entender os pontos dele, porque muitas das vezes o seu liderado vai trazer pontos que você discorda também, ou até são pontos difíceis de discutir, né? Mas o ponto principal para mim é ter essa comunicação de uma forma assertiva. E a comunicação assertiva é uma palavra que a gente fala demais, né, o tempo todo, mas é realmente acertar no ponto. E aí você adequa a sua linguagem com quem você está falando. E aí algo interessante que você falou sobre o online. O líder hoje, ele tem que saber se comunicar também no online. E quando a gente fala no online, não é só olhar para a câmera, é só falar no microfone, mas é também saber escrever. Saber escrever. Porque às vezes a gente acaba sendo agressivo na forma da escrita, porque quem está lendo interpreta de um jeito diferente. Perfeito. Então entender cara, como você usa os canais de comunicação e tudo mais. À parte, inclusive, né? Porque eu conversando com os meus cunhados, que são da geração Z, eu fico assustado às vezes. Se você escreveu, por exemplo, risos RS, não quer dizer que você tá rindo. Como assim, cara? Se você colocou um ponto final... Cara, é muito desafiador. Mas, eventualmente, eu não percebo esses pontos. Mas quando alguém escreve em caps look pra mim, em caixa alta, eu imagino a pessoa gritando. Então, nós também temos os nossos fatores que a gente foi aprendendo, né, sobre a comunicação. E aí tem a questão da comunicação síncrona e assíncrona. Como comunicar? Como extrair o melhor da comunicação? Eu acho que isso é um tema para um podcast. Então, sem dúvida. Paulinho, o assunto tá muito bom. Eu não vou acelerar pra gente terminar. O que a gente faz? Vamos combinar o seguinte. A gente vai ter episódio 1 e 2 sobre esse tema. Então, parte A, a gente fecha aqui. E aí, o próximo a gente começa falando sobre... Deixa eu ver aqui. Sobre tecnologia e gerações. Da máquina de escrever ao chat GPT. E aí, o chat GPT, como é que tá? Estamos usando bastante? Será? Como é que... A diferença, né? A gente tem hoje gerações que estão no mercado de trabalho e trabalharam com máquina de escrever. E esses caras... Imagina a resiliência dessa pessoa, né? De ter que passar por todas essas mudanças. E a boa notícia, isso só tende a aumentar. Então, será que você está preparado para essas mudanças? Será que você está preparado para ver essas mudanças chegarem, esses anseios chegarem na sua empresa? Acho que é um tema bem relevante e vai dar pano para manga. O que você acha? Sim. Quando eu era jovem, eu ainda escutava falar que eu tinha que fazer o curso de datilografia. Meu Deus do céu. Era um curso obrigatório. Eu tinha que fazer para eu conseguir ter empregabilidade. E aí hoje... Palavras por hora, né? Por minuto? Eu não fiz. Eu só sei que eu tinha que fazer, mas eu não fiz, não. E ainda bem, tá vendo? Não perdi tempo com isso. Boa. Mas muito bom. Então, você que tá ouvindo a gente aí, agradeço. Se você gostou desse papo, se tá fazendo sentido para você, peço que você curta aí, compartilha, que ajuda a chegar a mais pessoas. Pega o link ali no WhatsApp, manda pro seu amigo, manda pro seu colega que tá precisando de ajuda, que tem sofrido com isso. Acho que é um tema que, para quem tá no mercado de trabalho, tem alguém, todo mundo tá sofrendo em alguma medida com isso e a gente precisa se ajudar. E aí a gente combina de no próximo episódio a gente falar mais sobre esse tema, tá bom? Então, Paulinho, obrigado pela sua participação, fluiu muito, gostei muito desse bate-papo e tô ansioso pelo próximo. Valeu, meu irmão. Obrigado aí pelo convite, pelo papo, foi bom demais. E com certeza, tem muita coisa pra gente falar e o próximo episódio a gente complementa. Muito bom. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.